fechar os olhos, procurar ficar numa posição confortável. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento. Que a tua luz e o teu amor nos envolvam. Que possamos esquecer por instantes as tribulações da caminhada, procurando harmonizar os nossos pensamentos, procurando a intuição vinda do alto dos nossos benfeitores, que aqui se encontram, em nome de Jesus. Que tenhamos a perseverança, a fé e a coragem. E que a luz se faça sobre todos nós, encarnados e desencarnados, sobre todas as pessoas desta cidade e mais arredores, e sobre o nosso irmão Dirceu na sua reflexão de hoje. Que possamos entender, internalizar e vivenciar no nosso dia a dia. Obrigada, amigos espirituais, que nos assistem e nos amparam nesta noite. Que assim seja. Nós estamos, pessoal, entrando numa nova era, saindo da era de peixes e entrando na era de aquários. A partir do dia 21 de dezembro, o planeta começa a mudar a intensidade de vibração a partir do interior, do núcleo do planeta. O que quer dizer isso? Hoje o planeta vibra com 35 a 39 Hz. É a intensidade das pulsações energéticas que saem do planeta em direção ao espaço. A partir de fim de dezembro, essa quantidade de energia passa de 35, 39 para 50 Hz. Por quê? Porque nós estamos entrando numa faixa de fótons, ou de energia elétrica, um sistema solar chamado de Alcíone, que é um sistema solar que agrega outros 7 sistemas solares que andam em volta do sistema de Alcíone. Então nós, por 1800 anos, estamos entrando num sistema vibracional maior. O que quer dizer isso para nós? Que nós precisamos alterar o nosso sistema vibracional interior. Senão, se nós morrermos, nós não vamos conseguir respirar no plano espiritual, que lá a gente respira igual, com essa nova intensidade de energia, que a gente está acostumado a baixas energias. Então o que precisamos fazer? Cuidar de nós. Não entrar em negativismo, em ansiedades, em medo, em angústias, em preocupações em demasia. Então nós temos que saber lidar conosco. E é interessante, que eu gostaria de trazer para vocês, que o vírus do Covid, ele morre com 24,5 Hz. Então, fora de nós ele morre. Por que ele se instala em nós e as pessoas morrem? Muitas pessoas vibram em torno de 3 a 5 Hz, ou seja, baixa vibração. São pessoas que não se importam com a vida, que não crescem, que não fazem um esforço para crescer para Deus. Ou seja, vive muito uma vida introspectiva para si, com o personalismo, e aí qualquer coisa as abala. Porque nós precisamos viver mais fora de nós, com uma consciência desperta do que nós estamos fazendo, de quem nós somos. A maior parte das pessoas vivem sem saber o que estão fazendo. Então veja só, o nosso sistema é dividido em 3 partes. Do pescoço para cima, eu tenho um cérebro que tem 100 milhões de neurônios.
100 milhões. Isso é uma quantidade imensa. Então eu tenho uma capacidade de pensar muito grande. Muito grande. Só que os meus pensamentos, quando não são adequados a uma energia boa, ao positivismo, à paz interior, à serenidade, eu provoco em mim vibrações que se chamam emoções. Então a emoção está instalada acima do bulbo raquidiano, que é mais ou menos, se chama amígdalas. Amígdalas que sentem através do nosso pensamento e dão as nossas emoções, que comprimem o nosso sistema nervoso e o nosso sistema glandular. Então veja só, nós pensamos e logo começamos a ter emoções. Se eu penso, por exemplo, puxa, não tenho dinheiro para pagar essa conta hoje, aí eu já me estresso, começo a ficar nervoso, porque é um automatismo dentro de nós. Nessa parte do peito nós temos o coração. Tem 40 mil neurônios, não são milhões, são 40 mil. Onde nós desenvolvemos essa parte, que a gente sempre vê nos santos, uma luz que sai dessa região, que é o sentimento, a sede, o chakra, o sentimento está aqui no peito. Então quando nós abraçamos, quando nós sentimos, quando nós temos amorosidade, quando nós gostamos da pessoa, sentimos bem com ela, sai de nós essa luz, onde as pessoas se sentem harmoniosas pelo nosso abraço, por nosso aconchego, por estarmos juntos. Só que esse sentimento, não é emoção, sentimento, nós precisamos exercitar. Precisamos fazer o exercício da caridade, do olhar com ternura, do sentir as pessoas. Que aí nós ampliamos esses 40, damos força a esses 40 mil neurônios para que eles tomem conta do nosso pensar. Então, uma pessoa que é amorosa, ela é tranquila, ela tem paz, ela não é preocupada, não tem ansiedade, porque ela vive sentimento. Então, essa era, pessoal, é a era do sentimento, de nós termos mais tranquilidade, de nós fazermos a nossa meditação, de nós termos tempo para nós, de não andarmos em correria desenfreada que não nos leva a nada, absolutamente. Deu para entender isso até agora? Eu falei em 3 partes. Não falei em 3 partes. Falta uma. Da cintura para baixo nós temos a digestão, a nutrição. É aquilo que o nosso corpo precisa para andar, para ter energia no mundo material. Só que a maior parte das pessoas pensam em bico, em comer, em dormir. Hoje, pessoal, eu vi um amigo meu que tem uma granja lá em Itacurubi. A polícia ambiental chegou lá e estavam preocupados porque haviam atacado uma cerca. E assistindo o jogo do Brasil, pensando, vocês também tiveram intenção? Não deu para ter, né? Deu para ter tristeza. Barril de chope de 50 litros. Toma aqui, amigo velho, tu chegou na boa hora, um litrão de chope. Podia tomar, eu ia falar com vocês hoje. Senão eu estava aqui, ó, mais para lá do que para cá. Nem teria vindo. Então veja, da cintura para baixo, preocupado em passar bem, tá meio ambiental aí, mas eu vou tomar meu chope, vou fazer a minha festa. E depois, os espíritos que nós vamos atrair, o outro dia, os processos todos. Então nós precisamos ter o controle de nós mesmos. Preciso me alimentar, preciso descansar. E traz no Evangelho que nós precisamos cuidar do corpo, mas cuidar do espírito, essencialmente é o que sentimos. Que a partir de agora, pessoal, nós vamos ser olhados com lupa para
ver se nós somos joio ou se somos trigo, se nós vamos embora do planeta depois da nossa morte, ou se vamos continuar aqui como mansos, humildes e bons de coração. Será que a gente já é assim? Então precisamos olhar com olhos para nós, para ver como é que nós somos reagindo. E aí eu trouxe o motivo de nós falarem para vocês, os processos kármicos. São 12 leis que eu vou falar sobre 6 leis que são importantes depois, outro dia eu falo sobre as outras 6. Então é uma pergunta, o que é karma? Vocês já ouviram falar nessa palavra? O que seria karma? Não é? Nossas vidas. História. Quem é que me ajuda? Muito bem. Karma é o resultado de toda a energia que sai de nós, em cada momento, que pode ser negativa ou positiva. Então nós pensamos assim, tivemos muitas vidas passadas. Quais são as energias que nós entregamos na nossa volta e dentro de nós em outros tempos? Ele foi prepotente, foi escravagista, a gente logrou, foi desonesto, a gente impôs. Então, esse karma negativo que nós deixamos no passado está conosco agora. Numa personalidade dentro de nós que vai se manifestar através da tendência a nós fazermos a mesma coisa. Então, temos que ter olho para não repetir processos negativos que vão nos trazer doenças, descontrole mental, obsessores, vida sem paz, sem felicidade, aonde aquilo que nós encontramos parece que não nos satisfaz. Então nós temos que eliminar os karmas negativos do passado, semeando karmas positivos agora. Como é que se faz isso? Boas ações. O Evangelho traz uma frase que é muito específica para isso. Fora da caridade não há salvação. Quando se faz um ato de amor, se elimina uma multidão de pecado, de erro, de processos kármicos do passado. Então vejam só, o que Deus quer de nós? Não o sacrifício, não a dor, não o sofrimento. Ele quer a nossa evolução. Então nós temos que ter olho de entender o que nós precisamos fazer daqui para frente. A bondade, o auxílio, a caridade, o altruísmo. Ou seja, não sermos egocêntricos, personalistas, pensando que a vida só importa se eu tiver felicidade. Os outros não importa nada. E nós vamos ver que não é bem assim. Está fácil até agora? Tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta a fazer? Pode fazer. Estamos aqui para trocar ideias. Então, a primeira lei do karma, lei da ação e reação. Então, diz ali, tudo que fizer gera consequência. Se eu tratar mal alguma coisa, um bichinho, uma árvore, eu vou ter uma consequência. Uma outra vida, se eu for alguém que devasta muitas florestas, que quer plantar, na outra vida eu vou ser o vigiador das florestas. Eu vou ser o patrulheiro que não quer que se derrube nada. Porque eu tenho que, dentro de mim, alguma coisa a ser feita. Então, todas as nossas ações fogam para nós. Então, se nós fizermos ações negativas, nós vamos travar a nossa vida no futuro. Se fizermos positivas, nós vamos ter mais facilidade em viver a vida. Eu, um tenente da brigada, tem 2 filhos adotivos.
uma filha é vinculada com o usuário de droga. E o filho não quer nada com nada. Aí eles descobriram através dos malfeitores que esses dois filhos foram filhos dele numa vida passada, não deram bola, não educaram, deixaram que ali a vida os levasse. Agora eles têm uma dificuldade imensa em redirecionar esses filhos que foram abandonados no passado. Então veja, toda ação gera uma consequência para o futuro e que nós temos que apaziguar ou limpar. Porque senão a justiça de Deus não nos deixa livre. Ela não dá trégua para ninguém de nós. Então veja só, o meu corpo espiritual é a sede de todas as energias positivas ou negativas que eu promovo. As manchas que eu tenho no corpo espiritual se transformam em forma de cânceres, de doenças, de perturbações no corpo material, que é uma esponja. Por isso, tanto doentes, tanta farmácia, tantas consultas, que nós todos somos doentes, pessoal. Porque não tiveram consciência de fazer o bem em vidas passadas. Quantos cânceres, quantos processos, quantas coisas aconteceram conosco. Então temos que começar a fazer o certo a partir de agora. Quer queira, quer não. Senão nós vamos embora do planeta, vamos ser joio, vamos ser expulsos do planeta, porque não temos luz no nosso coração. E isso é triste. A gente tem que regredir 30.000 anos para um planeta extremamente primitivo que vai passar por perto da Terra daqui a algum tempo. Talvez no ano que vem, talvez daqui a 10 anos, não vai passar. Como os que saíram do paraíso, que vieram para cá, que somos nós, que perdemos o paraíso, que é a figura de Adão e Eva, que perderam o paraíso, que é um planeta de capela, e agora nós estamos aqui recém chegando no estágio de quando a gente saiu de lá. Se passaram 30.000 anos de sacrifício, de guerra, de sofrimento, hoje temos um pouco de consciência sobre isso. Por isso temos que aprender a mensagem de Jesus. Não fazer os outros o que não queremos para nós. A segunda, a lei da criação. Quando nós nascemos, nós ganhamos um livro espiritual com páginas em branco. Cada dia da nossa vida é preenchida essas páginas com as nossas ações. Quanto de ação eu já fiz na minha vida? Quanto eu ajudei? Quanta esmola eu dei? Quantas pessoas eu dei o ombro para que chorasse? Será que eu escrevi o meu diário de vida? Coisas bonitas? Só coisas feias? Então, essa é da criação. Nós não podemos parar, participar, nos aposentar nunca, porque a escola da vida não para. Preciso ajudar minha mãe, meu pai, atender no hospital, deixar o resto para que eu participe das dificuldades dos outros. Eu preciso fazer isso. Então eu preciso criar dentro de mim boas obras. E tem uma pergunta que a gente pode fazer. Se hoje o Dirceu desaparecesse da Terra, sumiu, deixaria saudade? Largaria o foguete? Daria um faceiro, porque o Dirceu não é boa coisa, ele só quer ganhar dinheiro? Então eu posso pensar assim, será que teriam saudade do Dirceu se eu fosse embora hoje e ele desaparecesse? Se eu achar que não é grande coisa, eu preciso me esforçar mais. Essa página do dia eu tenho que preencher com mais obras de boa ação. A terceira, a da humildade. Sabemos muito pouco da criação de Deus, muito pouco, quase nada. Nós sabemos um pouco de notícia, de ciência, sabemos um pouco de a especialidade que a gente se dedicou nessa vida, e eu gosto de dar um exemplo de um amigo meu que é médico, especialista em neuro, de Minas Gerais.
Gerais, se especializou, fez doutorado em São Paulo, agora trabalha em São Borja. E fim de semana ele vai jantar comigo lá e a gente troca ideias, conversa. E ele diz assim, sabe, Terceiro, eu sou especialista, eu entendo de neuro. Eu não sou neurocirurgião, mas do sistema nervoso, de cabeça, das deficiências, isso eu entendo. Eu não entendo de osso, não entendo de aparelho digestivo, não entendo de aparelho glandular, de aparelho reprodutivo, não entendo de pele. Enfim, eu entendo muito pouco. Eu só sei uma coisinha dentro do corpo humano, mas a maior parte eu não sei. Agora, Dirceu, se você botar agronomia, as plantas, os animais, as pastagens, a fertilidade do solo, se você botar astrologia, se você botar as ciências da construção, então eu sou um zero à esquerda. Que nem dizia Chico Xavier, eu sou um cisco. Então nós devemos, pessoal, ter humildade de aprender com as pessoas. Às vezes aquele campeiro, aquela pessoa tão simples, que bom um papo com ele, porque ele vai nos ensinar algumas coisas que ele aprendeu na vida. Então, ser humilde. Eu tinha um cancerzinho de pele, uns 2 meses atrás. E conversando com um campeiro, ele diz assim, mas o senhor tem uma ferida aqui no braço. Desapareceu? Não tem mais. Por que o senhor não usa cobrina com álcool? Eu nunca tinha ouvido falar desse nome. Essa planta ali, ó, folha comprida, o frutinho amarelo, toma aqui, me deu um frasquinho de 600 ml, uma Coca-Cola. Eu comecei a passar, desapareceu. Aí eu aprendi com um campeiro que a cobrina com álcool alisa a pele, tira a verruga, um monte de coisa na nossa pele. Eu já depois de 76 anos, aprendi com o campeiro que tem a tal da cobrina. Quem quiser usar, já ouviram falar disso? As mulheres vão se passar no rosto. Cobrina. Aí diz ele assim, o senhor sabe que eu botei cobrina na cachaça. Está lá cobrina na cachaça. Mas eu acordei um dia com uma indisposição, com uma azia no estômago. Acho que eu me passei na bebida num desses dias. Meti um trago de cobrina com cachaça. Desapareceu. Mas aí tu está viciando a cachaça. Não sei. Então, humildade, pessoal. Sempre estamos aprendendo. Sempre estamos aprendendo. Do crescimento. Então, nós sabemos que no Evangelho diz assim, é preciso cuidar do corpo e do espírito. Então, o crescimento, que a maior parte das pessoas não se dão conta, é crescer espiritualmente. O que eu estou fazendo aqui na vida, essencialmente, sabe? O objetivo primeiro da vida. Falei? Oi, ficaram mudos? Não existe um Deus. Não existe uma parábola que diz assim, do filho pródigo, que aquele filho voltou para o pai. Nós estamos aqui para voltar para o pai, para Deus. Então somos crianças espirituais que devemos crescer em luz para chegarmos ao contato de Deus que está em todo o universo, especialmente dentro de nós, pela nossa criação, pelo nosso 7º corpo, que está lá no nosso âmago, vibrando na vibração de Deus. Eu preciso me acessar. E para me acessar, eu preciso crescer espiritualmente. De que forma? Criando luz dentro de mim. Ou seja, aproveitando os momentos de ser bom. Anteontem, estando em Uruguaiana, almoçamos lá no restaurante chamado Prodóximo. O ex-prefeito de São Borja e eu. Saímos, um mendigo perto da porta, nós comemos um bifão desse tamanho. A gente olhou para aquele mendigo, a gente comeu bem, mas e ele? Vai comer o quê? A gente tem que ter olho de ver as dificuldades que estão na nossa volta.
Senhor, não me dá R$5 para comer um X, alguma coisinha. Será que a gente não dá? Será que a gente não estende a mão? Será que a gente não vê? O cristão está passando fome. Temos que ter olho de ver. Jesus dizia assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu ser é bom. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser será mau. Então nós temos que ter olho de ver aqueles que necessitam, que precisam. Ah, mas eu só tenho R$5. Não faz mal, depois eu ganho mais 5. Mas eu vou dar R$5 para esse homem. Porque ele sempre vai se lembrar de nós e disse assim: Deus lhe paga. E Deus paga. Do crescimento, da responsabilidade. Tudo que ocorre conosco é responsabilidade nossa e é nossa vibração. Aquilo que nós emitimos é aquilo que nós atraímos. Então nós somos responsáveis pelas amizades, pelas coisas que dão certo ou errado. Tem uma amiga nossa que vai lá no Centro Espírita, que agora é nossa estudante ali em São Borja. Ela gosta de falar dos problemas dela. Dirceu, eu estou no 6º casamento. O primeiro deu um tiro dele, quase matei. O senhor não me arruma o 7º? Não. Porque esse não está bom. Não está bom. Aí não se acerta. Ele é espírita, frequenta uma casa espírita, mas ele é atrasado, que não, ele quer ser do jeito dele ou quer ser do meu jeito. O senhor não me arruma o 7º companheiro? Aí, quem é que ela vai atrair? Alguém parecido com ela. E ela vai precisar do 8º, do 9º, do 10º, até que ela se acerte com ela mesma, mude a vibração, vai conseguir um cara legal, bacana, que entenda ela, que seja do mesmo nível. Senão isso não ocorre. Então nós precisamos mudar para atrair os iguais a nós. Senão nós vamos atrair só o que não é bom. Se nós formos de baixa vibração. Por que eu tenho um emprego que não é bom? Porque eu não me esforço, não cresço, não faço curso, eu não evoluo, eu não entendo mais do que eu deveria entender, então eu vou ficar no meu nível. Não dá para você queixar. E por fim, pessoal, a conexão. O que seria isso? Conexão. Isso que é falo, não sou eu. Conexão. Imaginem assim, uma grande rede, que é a malha de Deus que tudo está inserido. Então a vibração de Deus está junto conosco, fora de nós, e nós somos um quadradinho da rede. Nós estamos ali, tipo um peixe encravado naquela rede. Se nós rasgarmos a rede, nós abrimos um buraco energético na energia de Deus na nossa volta. Se eu impregnar o meu buraquinho da rede com energia ruim, eu impregno na minha volta e os outros que estão na minha volta vão sentir a minha energia que não é boa. Eu escureço as malhas da rede na minha volta. Então, pessoal, tudo está interligado. A planta está conectada comigo. O animalzinho está conectado comigo. O bichinho que eu maltrato, que eu mato, está conectado comigo. Eu vou ser responsável. Eu li um livro que se chama O Guardião da Luz. É um índio, lá no Amazonas, fez tudo pela tribo dele. Chegaram os brancos, trouxeram as pestes e a tribo quase desapareceu. E ele brigou contra os brancos. E eles tinham todas as essências das ervas, e eles curaram tudo. Mas chegaram os brancos e eles não tiveram mais condições de curar os enfermos dele. E ele batalhou tanto para segurar, para manter a tribo vinculada aos princípios dela de uma eternidade que vivia no interior do Amazonas. Então eles plantavam a mandioca, o milho, criavam, faziam as
pescas dele, só do que era necessário para manter as criaturas. Matavam só quando precisavam se alimentar. E a floresta dava tudo para ele. Aí começaram os brancos a devastar as florestas, a encher de venenos os rios, os animais começaram a morrer. E ele hoje, esse espírito, é guardião da luz das florestas do Amazonas. Um espírito que se projetou para conservar a natureza. E nesse livro, pessoal, eu recomendo para todos vocês, o Novo Mandamento do Inácio Ferreira. Ele fala das viagens astrais no plano espiritual, onde ele vai ao campo. É assim que se diz? Um campo. Onde saiu o vírus do Covid-19, que foi produzido pelo homem para que houvesse essa disseminação e essa matança das criaturas no planeta. Então, ele sai de lá daquele laboratório do plano espiritual, que se conecta com o laboratório do plano material, e vai numa floresta e fica pensativo sobre o homem. O que o homem está fazendo? Se destruindo. E ele sai do corpo espiritual com o corpo mental, começa a sentir todo o planeta. Aí ele começa a chorar. Ele começa a sentir o choro das árvores. Começa a sentir o choro dos animais. Começa a sentir o choro da terra, das vertentes que estão sumindo. Ele se entristece e chora muito. Por quê? Porque o homem ainda não tem consciência do mal que faz para a criação de Deus. Então nós temos que saber, pessoal, viver bem, sem destruir demais. E, segundo esse livro, Inácio Ferreira diz assim: se sumir todos os insetos do planeta, em 50 anos o planeta morre. Os insetos. Se tu pegar um punhado de terra, dentro desse punhado de terra, pessoal, tem 5.000 micro-organismos. 5.000. Mas vai ver agora nas lavouras, onde todos esses venenos são colocados, será que tem alguns micro-organismos? Não estão todos mortos? Então tudo está ficando estéril. Tudo está ficando envenenado. As águas de São Borja não dá para tomar porque as pessoas começam a ter perturbação no aparelho digestivo. Se o homem desaparecer da terra, a terra dá graças a Deus, porque ela vai se refazer em pouco tempo. Então, os insetos são mais importantes na terra hoje que o ser humano, que devia ser importante para Deus, que devia ser importante para si mesmo, que devia ser paz, amor. Vamos levantar, vamos rezar? Podem se dar as mãos? Fechamos os olhos com muita paz, sentindo que tem os nossos anjos de guarda que estão aqui a cuidar de nós e a agradecer. Agradecemos, Pai Celeste, por este momento, pelas palavras que ouvimos, por toda a energia, a luz que se fez neste ambiente. Que possamos levar no nosso coração a mensagem de hoje e vivenciá-la no nosso dia. Obrigado, Pai Celeste, pelo amparo, pelo auxílio. Que tenhamos a certeza do Teu imenso amor para conosco, mas que façamos a nossa parte no bem, auxiliando os nossos irmãos, procurando a nossa mudança interior, vivenciando com coragem, perseverança, muita fé e caridade, seguindo o Evangelho de Jesus.
Obrigada, amigos espirituais que nos assistiram nesta noite. Que possamos retornar aos nossos lares, levando harmonia, refazimento em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.